Olá, boa tarde. Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Café com Bit, onde a gente conversa com os professores e pesquisadores da Faculdade de Computação. Hoje conosco temos a presença do professor Laurence Rodrigues do Amaral. Ele é docente da Facom e ele é docente, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência e Computação e pós-graduação em Biotecnologia. Bem-vindo, Laurence. Boa tarde, muitíssimo obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente está também aqui, como sempre, com o PH, Paulo Henrique e o Rodrigo Miani. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, Laurence, a gente estava conversando aqui, que o Uberlândia está calor, e aí em Patos está também, né? Muito quente, muito quente. Vamos ver até quando esse calor vai durar. Acredito que até dezembro. O Laurence, pessoal, ele é da Facom, mas ele é lá em Patos de Minas. Se vocês não sabem, a Facom tem campus, docentes, tanto em Patos de Minas como também em Monte Carmelo e Uberlândia. E você é de Patos, Laurence? Conta um pouco da sua história aí. Na verdade, eu morava aqui em Patos, eu sou da cidade vizinha, mas como é uma cidade muito pequena, Carmo do Paranaíba, geralmente eu já morei aqui em Patos para fazer colegial, ter primeiro, segundo, terceiro ano, aí mudei daqui, voltei para aqui, mas eu me considero hoje patense de RG e de coração. Legal. É bom quando dá tudo certo, A gente volta para a nossa cidade. Aí eu também sou de Uberlândia e voltei para cá, Isso aí é legal voltar, né? Não é muito fácil, não. Foi bem complicado, apesar que eu tenho que confessar aqui, a minha primeira escolha era Uberlândia. Eu era professor da Federal de Goiás, em Jataí, e aí eu estava querendo vir embora, minha primeira opção era Uberlândia. E aí apareceu essa vaga aqui em Patos. Na minha opinião, um dos grandes problemas era não ser professor de um curso de ciência da computação ou de sistemas de informação, já que aqui eu ministro o curso nas associadas, mas profissionalmente era bem legal, sabe? Porque tinha engenharia eletrônica, mas principalmente tinha o curso de biotecnologia, que a gente vai conversar, é uma das minhas vertentes, das minhas paixões aí. Certo. E a sua formação, ela é em ciência da computação, Laurence? Isso. Eu fiz ciência da computação na UFO, fui aluno do professor Carlos. Aí no mestrado também Facom. Qual que é a sua turma? Eu sou da 22ª. Ah, tá. Eu sou da 36. Nós não fomos contemporâneos, não. Você é mais velho que eu. Eu sou mais de idade. Mas teve algum contemporâneo aí, Laurence? Mais ou menos da turma dos docentes? Olha, o Fabiano, nós fizemos. Legal. A Elaine era da minha turma. Olha só, legal. A Elaine era da mesma turma que eu. Então, assim, foi uma turma muito bacana, muito legal. E o interessante que eu... Oi? O Lázaro era de uma turma anterior. De uma ou de duas turmas anteriores, mas foi mais ou menos a mesma época. Só que a minha formação foi muito diferente da deles. Enquanto eles tinham uma vocação acadêmica, assim, eu nunca fui acadêmico. Então eu brinco que eu virei professor sem ter feito uma iniciação científica sequer na vida. Que legal. E assim, dá pra gente ir conversando, Eu fui pro mercado, aí o meu problema é que o que eu queria pro mercado, eu brinco com os meus alunos hoje, que eu queria o mercado de hoje há 10 anos atrás. 15 anos atrás, porque aquilo dali, trabalhei em consultorias bem legais em Uberlândia, consultoria do Grupo Altran, que é o grupo francês, na Pollen Technologies, mas aquele negócio de me repetir todas as vezes a mesma coisa em empresas diferentes, falou, vocês não fazem nada diferente, não? Vocês não querem, vamos pegar um projeto, vamos fazer uma coisa diferente? Não, aqui a gente precisa que faça esse relatório, que faça esse software, que desenvolva isso daqui. E aquilo dali me aprisionava muito. E aí eu falei, onde que eu tenho isso daí? Não existiam empresas que tinham esse perfil de P&D, pelo menos em Uberlândia não. E aí eu falei, vamos para academia, que lá nós temos projetos bem mais interessantes que me motivam bastante aí a continuar trabalhando. E aí eu fiz mestrado, aí na Facom também com a Gina,
Aí vim para o mestrado porque eu falei assim, olha, se eu quero ir para a academia, eu preciso ter mestrado e doutorado. Então preciso fazer, não tem como. Aí eu comecei o mestrado com a Gina, finalizei. Acabei o mestrado, já consegui passar no concurso na Federal de Goiás, lá em Jataí, fui para lá. E aí eu queria fazer doutorado, né? Só que eu não queria, não queria fazer um doutorado na área de engenharia. Eu queria fazer um doutorado na área de computação. E aí eu falei, cara, onde que tem? Né? Eu abri o Qualis, o curso de vida, achei o doutorado mais próximo em São Carlos. Cara, então, vamos, né? Vamos ter que ir. Então, viajava toda semana durante 4 meses, 800 para ir, 800 para voltar. E fui para a UFSCar. Quando abri o doutorado da UFSCar, então eu fui o quarto aluno a defender na UFSCar. Olha só. Estava bem no início. Eu fui o quarto. Lá no DC mesmo? Oi? Não, isso, no DC. No DC. E assim, as curiosidades desse mundo online, né? Eu fui conhecer o meu orientador, que é o professor Estevam Brusca, né? 1 ano e meio depois a gente já estava trabalhando. A gente estava fazendo um pós-doc na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e a gente conversava porcamente por Skype, né? Era o que tinha na época. Aí eu nunca tinha visto ele pessoalmente mexendo assim, pra você ter uma ideia. Né? Porque não funcionava. Quando a gente começou a trabalhar, quando eu vi ele, a primeira vez, a gente já tinha artigo publicado junto, pra você ter uma ideia. O quanto que foi engraçado e diferente isso daí. Né? E aí depois, aí eu voltei para Patos, aí que eu terminei o doutorado. Eu terminei o doutorado, eu já estava aqui em Patos. Eu vim para cá em 2012 e acabei o doutorado em 2013. Né? Tudo na área de ciência da computação. Legal. E aí você fez, mas você já estava, quando você fez o doutorado, talvez eu tenha me perdido. Você já estava em Jataí, você já estava na Federal de Goiás. Isso, estava na Federal de Goiás e eu falei, vou fazer doutorado. E aí você fez isso, você afastou ou como é que foi? Nada, tudo trabalhando. Eu trabalhava segunda, quarta, viajava na quarta à noite, voltava no sábado. Ficava 3 dias em São Carlos, 3 dias em Jataí, 2 dias em São Carlos. Isso durante os meses de disciplinas, né? E eu tive que falar, eu tenho 1 semestre para fazer todas as disciplinas, vai ter que dar. Eu não posso voltar aqui semestre que vem. Então, assim, nem no mestrado e nem no doutorado eu peguei afastamento, né? Eu sempre fiz a minha pós-graduação trabalhando. Mas não por opção, é porque, vamos assim dizer, já estava, né? Quando eu fiz na Facom, eles perguntaram, olha, você quer largar o que você faz? Eu falei, não quero. Não. Eu prefiro continuar desse jeito. Se apertar, né, aí eu largo. Né? Quem me apertou foi a Gina, né? Porque no mestrado eu fazia 2 mestrados juntos, né? Fazia também na genética e bioquímica. Eu fiz todos os créditos lá do mestrado, então eu fazia 2 mestrados juntos. Quando eu larguei tudo, eu falei, vamos fazer 2 mestrados. Pra quê? Vamos lá. Aí de repente, um dia a Gina virou para mim e falou assim, você escolhe. Não dá para você ir nos 2 mais. Vamos fazer. Aí eu fui para computação. Falei, não, vamos para computação mesmo. Olha só. Mas você chegou a fazer as disciplinas lá então? Todas. Cumpri todos os créditos do mestrado de genética e bioquímica. Aí, que loucura! Agora pode escrever, dá para convalidar isso aí? Não dá para fazer outro mestrado. Para você ter uma ideia, eu convalidei disciplina da genética e bioquímica na Facom. Porque não dava tempo de fazer outra. Aí a Gina falou assim, vou pegar essa. Eu falei, beleza, vamos, é isso que eu quero. Então, se você pegar o meu histórico lá, tem uma, biologia molecular e celular da célula, um negócio assim. Ixi. Olha só. Bem diferente, né, do tradicional. Bem diferente do convencional. E assim, você comentou que não tinha nem aspirações acadêmicas, né? Se meter com 2 mestrados, um totalmente diferente. Acho que isso é muito legal, né? A gente sempre fala para os alunos que não dá para, às vezes, o que você acha agora, né? Não quer dizer, hoje eu não quero trabalhar, ou hoje eu não quero ir para academia. Às vezes as coisas mudam bastante, né? Então depende muito bem. Acho que às vezes um professor que você troca uma ideia, né? Que você faz uma disciplina, ou uma pessoa que você conversa, que você trabalha, que muda bastante os rumos da carreira, né? Eu acho isso muito legal. E o meu foi muito interessante isso daí.
Então, por exemplo, quando eu cheguei no final da graduação, estava no 8º período. E, sabe, o mercado não estava me... E eu pesquisando na internet era nada. Eu encontrei um termo, né, bioinformática. Falei, mas o que é isso? E aí era uma página, ele se chama Francisco Prodocini, hoje ele é professor da UFRJ. Ele estava no 8º período de Ciências Biológicas na UFMG. E aí ele falou, olha, tem um professor aqui, eles estão começando a trabalhar nessa área de bioinfo, de bioinformática. Claro, qual que é o nome dele? Chama Miguel Ortega. E eu, curioso, mandei um e-mail para ele, tem até esses e-mails até hoje, ele teve assim, uma paciência, eu agradeço muito o Miguel Ortega, ele teve uma paciência comigo fantástica, fantástica. Aí aproveitei que eu tinha uma formatura de uma prima minha, da UMG lá em BH, né, deixei todo mundo na festa na chácara, falou, onde você vai? A festa aqui, eu falei, não, vou ali no FMG conversar um pouquinho. Né? E aí peguei e fui embora para a FMG, né? Tava pertinho, cheguei na FMG, ele me recebeu, fiquei a tarde inteira. Aí ele falou, nós vamos fazer um evento, vai ser em tal lugar, assim, assim, assado, vai lá ver o que você acha, se você gostar e tal. E eu fui nesse evento. E aí eu comecei a conversar também com o Luciano Costa, do Instituto de Física lá de São Carlos. Né? E aí eu mandei um e-mail para ele. Falei, ó, eu vou estar lá, poderia trocar uma ideia, conversar? Ele falou, na hora. Sentou comigo, conversamos, trocamos uma ideia, e ele até virou e falou, ó, se você quiser... E aí, o IME, né, lá da USP, tinha começado o doutorado em bioinfo, e a UFMG também tinha iniciado o doutorado em bioinfo, né? São os dois os principais que nós temos hoje no Brasil. E aí, isso foi muito legal. Eles viraram e falaram assim, olha, se você tiver interesse, vamos comigo. E eu vou te ser muito sincero, deu um cagaço gigante. Cara, você nunca fez uma iniciação científica na vida. Você não tem a menor ideia de como isso vai virar. Você vai tentar um doutorado da graduação sem nada. Eu levanta as mãos do céu todo dia de não ter aceitado. Porque se eu tivesse aceitado, eu não estaria aqui, porque eu tinha largado, certeza. Sabe? E aí eu acabei não aceitando o convite dos dois e encontrei o professor Fued Espíndola, lá no INGEB, lá no hoje IBTEC, né? E aí nós começamos a conversar, eu fui para dentro do laboratório, comecei a fazer disciplinas, e assim, hoje eu me vejo como professor, o que eu fiz foi loucura. Eu fiquei sabendo pela Elaine que o professor Fued, a Elaine fazia mestrado junto com a... Ai, meu Deus, a Sandra. Não. Denise. Não, com a Denise. Isso. E aí o professor Fued ia dar essa disciplina de bioinformática. O mestrado da Elaine foi na área de, se eu não me engano, de cariótipo de peixe. E aí eu cheguei lá, onde que vai ser a aula do professor Fued? Me mandaram aqueles monte de corredor lá do Moarama, nunca tinha ido lá, né? Aí cheguei lá no Moarama, onde que é a sala do professor Fued? Fui entrando, sentei lá no fundo, né? E eu vi que estava todo mundo olhando diferente para mim, né? Eu, uniformezinho de empresa, camisa, arrumadinho, né? Bem diferente do perfil de aluno de pós-graduação. Até que no final da aula ele veio conversar comigo, eu fiquei lá a aula inteira, né? Lá no fundo. E ele veio conversar comigo, falando, o que você está fazendo aqui? Como que você caiu aqui? Eu falei, não. A Elaine me falou que ia ter essa aula de bioinfo aqui, eu vou ficar para ver o que é. Aí eu contei minha historinha para ele e perguntei, posso continuar assistindo essa aula aqui? E ele, pode vir, né? Eu comecei. Aí me chamou para ir para dentro do laboratório, a gente fez uma aplicação juntos, fizemos isso. Aí eu descobri uma pós-graduação lato sensu lá na Federal de Lavras, de biotecnologia. Falei, vou fazer. Nossa, eu nunca estudei tanta biologia na minha vida. Minha casa parecia... a minha mãe é bióloga, né? Aí eu chegava lá e falei, mãe, eu não entendo nada disso. Não, então tá... Aí o povo chega e fala, cara, você não fez por computação, só tem livro de biologia na sua casa. Que loucura é essa? Aí eu saía do trabalho, passava na biblioteca do Moarama, ficava lá até umas 7h30, 8 horas, mais ou menos, depois que eu ia para casa. E foi indo, eu terminei essa pós, as coisas foram nessa área afim aí, o negócio foi girando. Legal. E uma coisa que eu achei muito legal, que foi esse bem marcante para mim, foi que já tem uns 3, 4 anos, hoje eu sou um dos professores responsáveis por essa disciplina lá no IBTEC.
né? loucura, né? A parte de computacional da disciplina, a gente dividiu a disciplina, né? E a parte computacional, de programação, de algoritmo, sou eu que ministro ela agora, né? Cheguei de paraquedas lá. E um tempo depois você agora está ministrando a disciplina, né? É a ironia do destino, né? E essa disciplina, os alunos são tanto da computação quanto da biologia? Como é que é? Não, só IBTEC. Só a IBTEC. Só IBTEC. Claro, não há nenhum impedimento, né? Mas para o pessoal da computação não tem novidade nenhuma, pelo menos a parte que eu ministro. A outra tem. Né? Então, seria bem legal, assim, para dar aquela quebrada no pessoal, assim, para eles verem coisas totalmente diferentes e se virarem, literalmente. É um grande exemplo, né, da interdisciplinaridade que pode haver com a gente, né, na nossa área. Sim. Eu gosto muito, sabe? Tem um amigo meu aqui, o professor da FEELT aqui em Patos, no curso de engenharia eletrônica, né? Ele fala assim, eu adoro as suas bancas, porque é cada dia um sufoco diferente. Porque eu vou ler, eu não entendo nada. Aí a desse semestre agora, foi um neurologista falando de tomografia, aí depois veio uma menina falando de formiga, aí depois vem o outro falando de outra coisa. E você tem que estar preparado para isso, né? Para zona de conforto não existe, né? E isso me motiva. Eu acho bem legal isso daí, sabe? Essa saída do trivial. Uhum. E a computação proporciona esses momentos bem legais para a gente, né? Bacana. Falando aí, Débora, você comentou da questão você assumiu a disciplina de informática, uma parte dela, aquela parte de algoritmo, imagino que tem a ver com um pouquinho de programação para a turma lá do IBTEC, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sempre pergunta isso para os convidados, né? A questão de como é que foi qual foi a primeira linguagem de programação que você teve contato, lá? E quais são atualmente as linguagens que você tem mais conforto, as preferidas aí? Sim, eu vou ser muito sincero, eu sou bem assim, qual que a gente está precisando? Eu comecei em C, né? Comecei em C, Na aí faculdade depois... mesmo? Não Isso, teve na contato faculdade. antes? Eu não tive nenhum contato computacional antes da faculdade. Nenhum. A única coisa que eu tinha computacional é que a minha mãe comprou um 486 DX400 com incríveis 4 MB de RAM e a Era gente o meu usava... aí. Era A bom gente... já, hein? Era a Isso, minha não, ele maquininha. A era... minha maquininha era assim. Não, tinha... Você sabia que tinha Pentium 90, Pentium 75, Pentium 90, mas assim, você sabia que existia, mas não conhecia ninguém que tinha. É isso aí. Né? Claro. E aí eu usava aquilo como editor de textos e coisas do tipo e achava que arrebentava na computação. Aí a gente veio para a faculdade e aí entrou em C, né? C, aí depois veio o Carlinho ali com Clean, né? na linguagem funcional. Mas assim, a linguagem que eu trabalhei bastante no mercado foi a linguagem Delphi. Né? Então ela era uma linguagem extremamente comercial. Eu trabalhava em umas empresas bem legais de Uberlândia e elas nos cobravam muito ir além, sabe? Você tinha que conhecer. Tanto, aí nós fizemos, eu e mais 2 amigos meus, nós fizemos o curso oficial da Borland, do Delphi 7. Né? Então foram 5 meses indo para Goiânia todo final de semana, saía 2 horas da manhã, voltava 10 horas da noite, todo final de semana para fazer esse curso. Fantástico, fantástico. O aconselho, não de Delphi, mas o aconselho, esses cursos oficiais, oficial de verdade, né? Para mim foi. Eu falava assim, cara, sei tudo disso aí. Comprei o livro, tem o Delphi, a Bíblia aqui, ó. Tá? Dessa grossura. Não preciso. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Aí, depois desse Delphi aí, veio um VB, né? Um Visual Basic. Esse aí eu trabalhei bastante em projetos no Magazine Luiza. Né? Eu fiquei lá, se não me engano, 4, 5 meses construindo algumas aplicações. A grande maioria das coisas que o Magazine Luiza tinha lá em 2001, 2002 era tudo escrito em VB, principalmente com aquele RP da Genco. Não sei se eles utilizam Genco ainda mais, mas era bem pesado o VB.
Aí depois eu vim para a academia, né? Aí o mestrado ainda eu fiz em Delphi, que era onde eu tinha mais tranquilidade. Depois, no doutorado, eu já comecei a trabalhar um pouquinho com Java, né? Java bacana, legal. Aqui na UFO hoje, uma linguagem que eu utilizo muito, e agora que Python chegou a ficar mais interessante para mim, é a linguagem Perl. Né? Foi fantástico. Não, é muito legal. Essa aí é uma experiência muito bacana. Então, eu cheguei aqui em 2012, por aí, e veio um grande amigo meu também, professor aqui do IBTEC, o Matheus. Ele também veio. E ele veio de um doutorado sanduíche na Irlanda, lá em Galway, né? Num laboratório mais ou menos do jeito que a gente gosta, né? Trabalha com de tudo um pouco. E ele trouxe um biopipeline para encontrar pequenos RNAs, chama microRNA. Então era assim, um negócio gigantesco feito por um farmacêutico. E eu falei, não, vamos criar. E eu fiz uma iniciação científica para um aluno meu. Eu falei, não, essa linguagem não vale nada, não precisa disso, vamos fazer em Java, cara. Surreal. O coro que Perl dá em Java, para arquivo texto gigante, que a gente trabalha com arquivo texto de 7 teras, 8 teras, coisas do tipo. Não, tera não, giga. 8 gigas, 9 gigas, 12 gigas. E não adianta, Java não rodava, simplesmente não rodava. E foi uma experiência bem legal que a gente fez, a gente reescreveu esse código dele, aí fizemos implementamos multithread, implementamos uma série de outras coisas dentro desse código, e nós implantamos também na biotech daqui a linguagem Perl como a linguagem padrão. Então, todos os alunos da biotech hoje o nosso plano de curso aqui é diferente do de Uberlândia. Né? Eu peguei o de Uberlândia e falei, cara, não tá legal isso aqui. Quem fez, eu acho que precisa de outra coisa. Troquei uma ideia com o Matheus, ele concordou. Então, hoje, todo mundo da biotech aqui sai programando em Perl. E é uma coisa muito legal você ver isso daí. Você vê assim, a curva de aprendizado de Perl, ela realmente foi feita para quem não é da computação. Nunca mexi com Perl. Tem a menor ideia como é que é. Legal, cara. Mas assim, Perl é aquela linguagem. Sabe aquele monte de teoria que a gente vê na computação, na construção de compiladores, LFA? Esquece tudo. O pessoal... nas linguagens tradicionais, você fala assim, isso aqui não funciona. Em Perl eu falo, testa. Porque ele faz cada coisa que você fala assim, puta que pariu, não tem lógica. Como é que ele fez isso? Ele não pode fazer isso. Fere isso, mas ele faz. Sabe? Então, assim, a minha opinião é, testa. A pessoa disse, roda, eu falei, testa. Porque eu vou te responder uma coisa aqui, ele vai fazer e você vai falar que eu não sei nada. Mentiroso. Testa. Testa. Roda aí. Porque é cada milagre que você não faz ideia. E aí... quando você compara o pessoal da engenharia eletrônica, que é os meus alunos aqui que têm uma facilidade maior, eles aprendem C por causa das plaquinhas, né, dos Arduinos, das Galileus, dos Raspberry Pi, que é tudo codificado em C, cara, é impressionante o quanto a galera de biotech em Perl, eles deslancham mais rápido na programação. É muito mais rápido, muito mais fluido, sabe? Claro, né? Você tem um monte de pormenores ali que você tem que olhar, mas em termos de curva de aprendizado é bem legal isso daí, sabe? Quando eu estava na graduação, eu lembro que estudei um pouquinho Perl. Era bem script também, né? Uma linguagem bem script. Nunca mais mexi também, mas... Não, bem legal. Não, e o engraçado, eu tive Perl na graduação, se eu não me falha a memória, com o professor Ilmério. Né? E mexi para a disciplina. E depois eu fui ver agora, né, quando eu precisei reescrever esse código lá. Mas é uma linguagem muito legal. Se está querendo trabalhar com arquivo texto gigante, eu aconselho fortemente usar Perl. E agora, né, depois que a gente sai um pouquinho dessas duas aí agora tem Python e eu também estou mexendo um pouquinho com R. Eu acho bem legal. E até por uma demanda, né, eu meio que sou, eu e a professora Eliana, né, que também é da Facom, nós somos meio que os salvadores, né? Então você acaba meio, falou, tem um script em R aqui, dá uma olhadinha para mim, o que você consegue?
E você acaba aprendendo R para poder ajudar, né? Ou, por exemplo, colaboradores da Fiocruz, do Instituto da pós-graduação de imunologia da UFO aí, e eles têm, né, eles conhecem, acham os negócios, vão montando, vão colocando aquele monte de coisa lá e depois não funciona. E eles dizem, o que você acha que a gente pode fazer? Então você acaba... Vai enxertando o código, o negócio e depois dá um pau ali. Mas... Não tem a menor noção aonde que tá, e aí a gente fala, então vem cá. E eles não têm, né, a quem recorrer, né? Somos dois da Facom aqui só. Então você acaba tendo que dar esse tipo de suporte também. Legal. Legal. Laura, você falou um pouquinho aqui já também da sua trajetória, né? Você concluiu seu doutorado em 2013, mas ainda estava na Federal de Goiás. Não, 2013 eu já estava aqui em Patos. Já estava aqui, eu estava aqui em Patos. Entendi, você veio daí por concurso mesmo? Foi uma remoção? Como é que foi? Na verdade foi concurso. Eu preferi não, né? Eu achava, porque assim, eu acho que existem regras, e as regras precisam ser seguidas, né? Então, quando eu estava na Federal de Goiás, eu deixei bem claro, né, que eu tinha muito interesse em ir para Uberlândia e tudo. Só que eu não tinha o doutorado, né? Eu não tinha finalizado o doutorado. E existe, não acredito que até os dias de hoje, não é uma regra, mas um acordo de que não aceitariam pessoas que não tivessem o doutorado. Pelo menos foi isso que me foi passado, né? Então, assim, e eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de ter o controle da situação, né? Se eu esperasse, né, as remoções elas dependem de muita gente. Depende de quem vai te receber, de quem vai lhe ceder. E eu gosto de ter o controle na minha mão. Então eu falei, eu acho mais fácil estudar e fazer um outro concurso e eu assumir a responsabilidade do sucesso ou do fracasso, do que eu ter que ficar negociando um monte de coisas com um monte de gente sem ter a certeza de que vai dar certo, né? E eu tinha família, eu tinha um monte de outras coisas que eu não podia ficar, vai dar certo, 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 mas quando vai dar certo, né? Então eu preferi fazer um novo concurso, aí aquela posse acumulável de outras coisas lá, e aí eu vim para a Facom. Bacana. E o concurso era específico? Desculpa. Não, pode falar, Paulo. Não, só queria saber, o concurso era específico para Patos? Como é que foi? Isso, né? O concurso para Patos. Já veio para Patos. Era um concurso, eram 2 vagas, que são as únicas 2 vagas que a gente até tem hoje. Passavam 2, eu fiquei em segundo, então ainda fiquei mais um ano, porque chamou a primeira colocada, né? Ela veio e começou a ministrar as disciplinas. Então, eles só me chamaram quando as novas disciplinas abriram com as novas turmas, né? Então, isso é uma história legal, porque, por exemplo, a Biotech, o único professor de programação que eles já tiveram, que todos os alunos já tiveram, foi eu. Porque eu cheguei na primeira turma e ministrei até então para todo mundo, porque ninguém quer essa disciplina, né? Porque é um mundo muito diferente. Então, e aí eu fui o único professor, não tem outro, então eu ministro a mesma disciplina para eles, para a mesma turma, desde a primeira turma. Problema de filas eles não têm lá em Patos, né, gente? Ainda não. Ainda não. Eu lembro, acho que são 5 disciplinas que a Facom tem aí, né? Alguma coisa assim, né? Deixa eu verificar. Tem a da ITC, primeiro período de engenharia eletrônica, depois tem MTP, segundo, engenharia de software no terceiro. Isso, 5 disciplinas, são 5. Só que agora mudou, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Como a gente, mesmo sendo de associadas, aqui eles nos dão uma oportunidade de opinar. Então, o curso de engenharia eletrônica aqui, ele foi criado com uma viés muito telecom, montando um mundo que nós não temos aqui, né? Então, nós tínhamos o nosso aluno, ele é muito bom para ser formado e morar em Campinas. Cara, tanto é que nós temos, se você pegar a maioria dos nossos alunos de telecom formado aqui, estão tudo em Campinas. E aí nós chegamos, falamos, cara, é legal? É bacana? Mas se a gente continuar desse jeito, uma hora esses caras não tem mais aonde ficar.
E aí nós conseguimos, né, pela proximidade que a gente tem, dar uma mexida. Então, no próximo PPC da Engenharia Eletrônica, nós vamos ter uma disciplina de banco de dados, né, e uma de IA. Então, nós demos uma mexidinha, um apertadinho ali, tiramos uma daqui, colocamos uma dali, não alterou carga horária, nada disso daí, né, para que a gente possa ter uma disciplina de IA, que a gente viu que o negócio estava indo. Então, nós temos hoje muitos alunos daqui que trabalham na área de computação também. Sim. Né, e que é uma coisa que precisa, que estava demandando aqui. E aí a gente conseguiu ter essa... Não foi fácil, não foi simples, né? Porque nós temos muitas resistências, né? Aqui é tranquilo. Agora, quando vai para Uberlândia, o bicho pega. Mas cima, né? Mas conseguimos, sabe? Foi bem legal. E sobre a sua pesquisa, você falou aí de formigas, falou de ressonância magnética, mas o que de verdade você trabalha? Cara, a minha grande paixão se chama algoritmos genéticos. Né? A professora Gina, né? O Paulo até já participou de uma banca de um orientado meu. Esse é, vamos assim dizer, o meu carro-chefe, que é onde eu consigo literalmente construir e imaginar algumas coisas novas, né? Que consegue trazer um ganho evolutivamente, um ganho de otimização, um ganho de coisas desse tipo. Infelizmente, é uma linha de pesquisa que me suga muito, né? Para eu ter um aluno trabalhando nessa área de AGI, eu tenho que ter uma dedicação um pouco maior. E, infelizmente, eu não estou tendo esse tempo para pegar esse aluno e falar, olha, aqui é assim, é assado. Então, o que eu estou começando a mexer um pouco mais nisso daí? Eu estou começando a trabalhar em outras áreas, na aplicação principalmente de métodos de aprendizado de máquina para resolver problemas diversos. Né? Então, nós temos uma colaboração bem legal com o pessoal da Fiocruz, lá no René Rachou. Né? Tanto é que início desse ano agora, acabei o pós-doc lá, fiquei um ano. Lá não, eu não fiquei lá, remoto, né? Fiquei aqui, Então, assim, mas foi bem legal, temos uma parceria bem frutífera, vamos assim dizer. Só um minuto. Tranquilo. Tempo seco, acaba com tudo nós. Então, temos uma... Ô, pessoal, desculpa aí, vamos ter que cortar. Então, assim, temos uma parceria muito frutífera com o pessoal de lá. Eu gosto muito de trabalhar. Eles são ritmo frenético. O tempo deles é um tempo diferente do nosso, né? Então, como eles são Ministério da Saúde, as coisas precisam andar muito mais rápidas do que o que a gente geralmente faz, mas é muito bom você poder contribuir. Então, um case que eu acho muito legal que a gente conseguiu, então a gente trabalha muito, eles gostam muito de árvore de decisão, porque eles conseguem enxergar o que está acontecendo, né? E regras, por aí vai. Isso, então chegou uma demanda do Ministério da Saúde, onde eles queriam trazer a vacinação de febre amarela para uma dose só. E foi através de uma árvore de decisão que a gente conseguiu mostrar para eles que isso era insuficiente para manter a imunidade das pessoas. E a gente conseguiu até estratificar, olha, essa imunidade ela vai caindo, cai X a cada ano, né? E aí o Ministério da Saúde manteve as 2 doses, né? E foi uma coisa, assim, muito legal. Muito legal. Então, assim, se você analisar computacionalmente, o que a gente fez é pouco. Né? Você fala, pô, mas árvore de decisão, que diferença que tem? Só que eu gosto de transformar isso daí numa coisa que lá na frente vai fazer uma diferença muito grande para a galera, né, pro pessoal. E isso foi uma das coisas bem legais que a gente já viu. E o melhor que eu vejo disso tudo é você sentir o outro profissional realmente entendendo o que o método pode te trazer. Né? Então, eu me lembro muito bem uma vez, né, eu estava 10 horas da noite para mim, eu levanto muito cedo, é madrugada. Né? E esse dia eu estava fazendo algumas coisas, mandou uma mensagem, o Matheus falou, Bolindo quer que você roda uma análise para ele. Falei, cara,
Não, manda aí, amanhã eu faço. Falou, não, você não está entendendo. É hoje. Tem um avião parado lá em Manaus que está saindo para a floresta amazônica para coletar experimento de ferida de índio. E dependendo do resultado disso daí, nós vamos coletar isso. Dependendo do outro, nós vamos coletar outro. Falei, pera aí, então. Levantei, minha esposa já falou, você está indo. Então eu vou rodar um experimento. Não, essa hora. Vou tomar um café primeiro, né? Tem um avião me esperando em Manaus. Você acha que eu vou virar para cá e falar, amanhã, daqui 15 dias eu te entrego essa análise aí, sabe? Então, assim, são coisas bem legais e bem particulares que a gente vai vendo e assim, muito fora do que a gente está acostumado, sabe? E faz diferença. E o mais legal que eu acho nisso tudo é que faz muita diferença para os caras. E pouquíssimas pessoas conseguem enxergar isso aí. Pouquíssimas. Nossa, ou a hora que você pega um cara que consegue fazer a leitura e ver o que a gente consegue fornecer para eles, putz, você muda a vida do cara. Você muda a vida do cara. E eles precisam disso, né, Mara? Precisam demais. Muito, né? Demais. Nossa, cara, precisa demais. Precisa demais. Eles não têm a noção. Para você ter uma ideia, hoje o mais difícil para nós é fazê-los conseguirem enxergar o que eles vão ganhar. Eles não conseguem. Infelizmente, a nossa formação como um todo, eu falava muito isso. Infelizmente, a nossa formação ela é em ilhas. E essas ilhas são incomunicáveis. Então, você tem o cara lá da Biológicas, ele faz uma estatística mal e porcamente, sem nem saber aonde que ele vai aplicar aquilo, sabe? E aí você vai construindo um monte de ilha e não tem comunicação entre essas ilhas. Você não sabe o que o cara fala. Você nem dá moral para o que o cara fala. Ah, não, assim, biólogo não sabe nada, não entendo o que ele fala. E, assim, no início, nós tivemos muita dificuldade. Isso aí me custou muito tempo para tentar mostrar aonde que está o segredo do negócio. Né? A hora que você vira e fala que uma árvore de decisão te dá o ponto de corte, os caras acham que é bruxaria, cara. Bruxaria. Não é bruxaria, é matemática. Não, isso não existe. Aí mas... que o cara vai achar que é bruxaria mesmo, porque eu falo que é matemática. Não. Teve uma vez eu virei pro cara. O cara, mas isso não existe. Eu falei assim, abre a planilha. Ele abriu. Falei, agora pinta de verde quem tá à direita, pinta de vermelho quem tá à esquerda e conta. Ah, devia ter mais ou menos 180, 190 registros. O cara ficou bravo comigo. Mas deu bonitinho. Bonitinho, separadinho. Falou, entendi. Não é bruxaria, não é bruxaria. É tecnologia. É tecnologia, mano. E assim, mas a vantagem é o seguinte, depois disso acabou. Ele confiou, morreu. Acabou, vai embora. Né? E isso é legal. Você mostra pro cara, não, cara, pode confiar no que eu tô falando, tô querendo te enganar, não. Pode ir. E vocês tocam trabalhos com eles ainda? Tem essa parceria com a turma lá? Não, essa é fortíssima. Essa aí, acho que nem se a gente quiser, eles aceitam, não. Quebrar a parceria. Eles têm uma demanda boa, né? Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal da gente discutir. Por exemplo, o ganho em termos de qualidade das publicações dele foi muito legal. Então, se a gente fizer uma análise do JCR das publicações até 2014 do grupo, e a partir de 2014, quando a gente entrou, o JCR é muito maior. Porque a gente consegue agregar muito mais valor do que todo mundo está fazendo. E aí a gente consegue, coisa que a gente sofria para publicar numa de 2 pontos alguma coisa, 3 pontos alguma coisa, hoje o sarrafo mínimo é 4,5. É de 4,5 para cima. Sabe? Por quê? Porque a gente conseguiu fazer literalmente o que muita gente lá fora consegue fazer. Uhum. Ele já tem, o pessoal lá fora já tem um grupinho acertadinho, já tem essa parceria com o cara da computação, da estatística matemática do jeito. Eles estão mais maduros nisso daí, né? A gente não pode nem cobrar, né? O que eu tô falando, eu queria a vaga que tem hoje. Tinha dia que eu vou jogar a vaga no WhatsApp para os meus alunos da biotec aqui, eu viro e falo, eu queria essa vaga 20 anos atrás. Não tinha, não existia, sabe? Infelizmente não estava preparado, o Brasil não estava preparado ainda para ter esse tipo de vaga. Né? E lá fora os caras já estão trabalhando há muito tempo com bioinformática, com essa mistura aí,
E nós temos que correr atrás. E a gente consegue fazer fácil. Para vocês terem uma ideia, esse script que eu falei, que eu usei para literalmente aprender Perl, nós somos um dos únicos laboratórios do mundo que tem esse tipo de aplicação, para vocês terem uma ideia. Nós tivemos uma Nature Communications e uma PNAS publicadas nisso daí. Consórcio Internacional de Sequenciamento. Um foi do Rhodinus prolixus, que é o... Peraí, o Rhodinus... Deixa eu lembrar. É o barbeiro. E o outro é o Xistossoma. O Xistossoma é o caramujim. Então, assim, cara, você vê o trabalho que deu de conversar com 60, 70 pessoas num telefoninho toda semana para fechar. Valeu demais, publicação top. Mas, assim, cara, ninguém fazia isso, ninguém faz isso. Né? Então, direto, pessoal, vamos entrar, vamos fazer, contribui com a gente nisso daí. Dá muito trabalho, mas o resultado final é bacana. Eu lembro, eu ia te perguntar, estava no nosso tópico aqui, da história da Nature. Eu lembro que foi. Eu tava. Quando é que foi? Foi 2014, alguma coisa assim, Laurence? Foi, mais ou menos isso. Por aí, né? Eu lembro que eu era razoavelmente recém-chegado também na Facom, e eu lembro desse e-mail pintando, eu falei, putz, mas que coisa legal, né? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que você deve ter sido uma história bacana dessa. Publicar com 70 pessoas. Assim, é muito maluco, cara. E assim, o que acontece? Infelizmente, nós temos eu não sei se é um preconceito ou o que é, mas a gente sempre acha que a gente não é capaz. A gente acha que eu acho que nós subestimamos muito o que nós fazemos. A gente subestima muito. A gente consegue fazer... do impostor ali, né? Isso. A gente consegue fazer tão bom ou melhor do que o pessoal. Pode ser que a gente não tenha estrutura e nem tempo para fazer. Porque outro ponto também, acho que a gente perde tanto tempo com outras coisas que a gente joga muito tempo criativo fora. Mas isso a gente pode conversar depois sobre isso daí. Mas como é que funcionou isso daí? O Matheus, ele é um cara, o doutorado dele foi em cima de microRNAs, de pequenos RNAs, e hoje esses pequenos RNAs, eles explodiram. Então hoje, boa parte da regulação de genes são feitas por esses microRNAs. Então eles são muito importantes. Se você encontrar qual é o microRNA que regula tal coisa, que faz essa proteína aí, que faz se genificar, super expresso, não expresso e coisas do tipo, é algo que o pessoal busca muito. E para fazer isso daí, é computação. Não existe um método bioquímico, genético para encontrar esses microRNAs. Né? É computação. Então, para vocês terem uma ideia, o script que a gente tem aqui, que faz isso daí, tem 4.000 linhas. Então, não é algo que você encontra rotineiramente. E ele desenvolveu ele quando ele estava lá na Irlanda, num laboratório de ponta. Ele chegou aqui, ele tinha feito só para Xistossoma mansoni, estava quadradão, e aí nós reescrevemos esse código para qualquer organismo. Né? Hoje ele está até dividido entre animal, vegetal, tem algumas coisas bem legais. São 4.000 linhas. Lá rodava em 4 horas, 40 horas, e nós conseguimos trazer ele para 4 horas, 3 horas e meia, por exemplo. Né? Então fizemos uma otimização bacana nele. E aí o Matheus foi num congresso, se não me engano, aqui no Brasil, de doenças tropicais. E é um congresso, doença tropical no Brasil, todo mundo do mundo inteiro vem para cá, porque tá quase tudo aqui, né? E aí ele falou, se você quiser, ele explicou quem ele era, o que ele tinha feito, o algoritmo que ele tinha, e falou, se você quiser, a gente pode contribuir. E aí o pessoal gostou da ideia, falou, não, beleza, vamos tentar com esses meninos aqui do Brasil. E aí a gente começou a trabalhar. Mas uma coisa que eu digo foi o seguinte, nós tivemos mais trabalho para mostrar para eles que o nosso resultado era confiável do que de rodar o resultado, de gerar o resultado, sabe? E aí a gente ficava muito tenso, porque começou a entrar um cara do Canadá
que o orientador dele era do grupo do fulano, e a gente fala, cara, e o cara com os resultados muito fracos, sabe? Mas a gente ficava, a hora que saiu, eu só comemorei na hora que eu vi o nosso nome no peito, porque a gente tinha, sabe aquela participamos de todas as reuniões, bonitinho, cara, teve dia aqui, meio-dia, todo mundo na minha casa almoçando, e eu lá, no Skype, comprei crédito, porque era telefone normal, comprei crédito no Skype, coloquei lá, Olha só. nada, era uma chieira e gente conversando, e sotaque de tudo quanto é tipo de gente, tinha hora que ninguém entendia ninguém, mas aí, vai, vamos pra frente. E ainda assim saiu o artigo, mas disso entender. Pois é. Mas assim, era, não, muito doido, né, mas assim, e aí a hora que saiu, eu falei, putz, graças a Deus, o cara não atrapalhou, vamos assim dizer, porque os nossos resultados eram muito robustos, sabe, era uma coisa muito legal, muito bacana, mas assim, é complicado, é difícil, você fica inseguro pra caramba para ver se realmente você vai conseguir, se eles terão confiança no resultado que você vai fornecer, sabe? Mas assim, foi uma experiência muito bacana mesmo, gostei muito. Legal. E é um orgulho para a Facom também, né? A gente ter esse tipo de coisa, muito legal. É, muito bom, eu gostei bastante, sabe? É divertido, muito diferente, sabe? E é aí que eu falo, a gente precisa meio que quebrar um pouco esse negócio aí e falar, não, mas tem muita gente. Cara, você não faz um genoma mundial com pouca gente. Você não consegue, não tem jeito. Você tem que pegar gente do mundo inteiro para ver se você consegue tudo que você precisa daquele organismo, né? E além de pesquisa de ponta, o que você faz no seu tempo livre? Ou você não tem tempo livre, Lawrence? Pelo jeito não, né? Eu? Não, que isso. Vocês não viram o Instagram dele. Todo dia é um recorde lá na corrida. Não, eu adoro esporte. Se eu não praticar esporte, eu fico maluco, sabe? Então, assim, sempre gostei de jogar futebol, basquete e coisas do tipo, né? E aí, sempre gostei de jogar futebol, sempre fui ruim, péssimo, zagueirão, sabe aquele assim... Aê, Lawrence, você dos meus. Musa inspirador Júnior Baiano. Pois é, cara, Júnior Baiano, o meu futebol é mais ou menos igual ao do Júnior Baiano. Mas assim, nunca faltou entusiasmo, né? Eu me lembro muito bem que nunca faltou entusiasmo, né? Eu me lembro muito bem quando na época da faculdade, né? Eu tinha um aluno que chamava Arthur, era jogador de basquete. Arthur era grandão, cabeludo, e aí ele chegou, tava montando um time de basquete para Facom. Cara, que tristeza. Você não achava nada. E aí o Arthur chegou na prova, na porta da sala, o João Nunes dando aula, né? Falou, João Nunes, posso dar um recado? Falou, quem aqui, não tem ninguém que joga basquete, não? Porque nós vamos participar das Olimpíadas e estamos precisando de gente. Eu olhei para um amigo meu, pro Fulvio, falei, vamos, bora? E ele, vamos. Aí no que a gente levantou, o Arthur falou assim, nossa, que massa, ainda bem que vocês são grandes. Eu olhei para ele e falei assim, quem que é os pequenos? Porque se eu e o Fulvio é grande, o nosso time, como diz o meu filho, todo mundo não rebaixado. Porque... Aí eu olhei pra ele e falei, cara, que time é esse que eu e o Fulvio é grande? Esse time é triste, né? E aí a gente entrou, eu fui mais só pra ficar conhecendo o pessoal, pra pegar aquela atmosfera de Olimpíada e tal, mas nunca. Aí, futebol, tive que encerrar a carreira, jogava na quarta, machucava, recuperava na terça, jogava na quarta, machucava. Eu falei, não dá certo. Desculpa só abrir um parênteses, mas você vê como é que é o preparatório das Olimpíadas dos nossos alunos. Né? Tipo, vou na sala... Não, mas hoje eu não sei. Hoje eu não sei, né? Quem sabe mudou. Quem sabe talvez tenha seletiva hoje, né? Não. Isso era muito engraçado. Porque não achava, cara. Computação não tinha ninguém que jogava. Eram duas coisas que nós tínhamos dificuldade na computação. Era arrumar gente para jogar qualquer tipo de esporte, que não seja videogame, e para beber cerveja. Dava trabalho pra caramba também, sabe? Nossa Senhora. Aí chegava no final do curso, né, eles queriam tirar todo o atraso.
Chegava quinta-feira, vamos beber. Jogar futebol bêbado. Falei, claro que não, cara. Amanhã tem aula, não dá. Mas eu sei que gostava de farra. Falei, sábado e domingo. Não dá pra sexta de noite. E olha lá que ainda sábado a gente ainda tem que estudar. Não dá pra... Ah, mas é assim? Falei, não, equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. E aí eu falei, vou largar de futebol, vou correr. Aí eu achei uma paixão fantástica, gosto demais, acho bom demais, né? Me realizo correndo. Na hora que precisa dar uma esvaziada, pensar em coisas diferentes, eu calço meus tênis e saio pra rua para dar um rolê. Legal. Tá, que legal. Mas, e o videogamezinho? Você não é do videogamezinho, não? Eu tenho problema. Eu fico antissocial. Pra você ter uma ideia, eu parei no Master System e tem ele até hoje. Olha só. E aí eu comprei um Master System para meus meninos também. Falei, não, vocês têm que aprender esses joguinhos que o povo morre. Se não morrer... Porque os jogos de hoje ninguém morre, né? Você joga lá eterno. Perde moedinha e volta, né? Não, você vai ter que arrepender. Tem que morrer e voltar lá atrás. Pra vocês aprenderem como é que era o videogame de antigamente. Por isso que a gente não passava Sonic, muito né? tempo na... Sonic. Então, assim, o meu problema é esse. Eu com o videogame, eu entro em espiral. Eu sou muito competitivo. E aí eu não consigo sair dele. Eu fico assim, agora eu tenho que fazer isso. Mas se eu for lá, então vamos fazer isso. Então vamos. Aí eu fico antissocial. E eu falei, não tenho. Tem que entrar por jogadores anônimos. Então é só na corridinha, tranquilinho. Nem tão tranquilo assim. Tem dia que chega literalmente morrendo. Nossa senhora. Já participa de maratona já? Não, maratona não está nos meus planos. Eu já corri uma meia maratona. Esse ano eu fiz uma meia maratona, deu 21. Mas a maratona, ela é extremamente desgastante. Não a corrida, mas a preparação para ela, sabe? É um negócio assim que eu não estou disposto a investir. Não, é muita coisa. Não faz parte. Eu já cheguei no topo do que eu havia planejado. Qual meia maratona que você correu? A gente correu, teve uma aqui em Patos esse ano, na Corrida do Milho. Legal. E esse ano voltou. Mas estou precisando pegar umas meias legais aí. Tem uma que eles falam muito bem de Porto Alegre, que é bem planinha, bem legal. Uhum. As de Uberlândia são todas caixão, foge. Roubada, Bino. Tá doido? Uberlândia é só morro. Olha só. Teve uma corrida da UFA esses tempos atrás. 5 quilômetros. 5 quilômetros, né, Laura? 5 quilômetros. Uma corrida bacana, bem organizada dentro do Parque Sabiá, filézinho. Dentro do parque, né? Corrida boa. Agora, por exemplo, a maratona uma das mais bravas que tem no Brasil é a Uberlândia, a Nilson Lima. Cara, ali tem um morro dentro. É famosa, né? Tem um morro dentro do Mansões Aeroporto, cara. Você vê sua alma saindo do corpo, assim, subindo. Porque é um morro surreal, cara. Você não faz ideia. Dentro e na maratona? Na maratona. Teve um dia, um cara lá, o cara desistiu. Eu não estava na maratona, era tipo de um revezamento, 4x10. Então a gente fazia, 4 pessoas faziam maratona, cada um fazia 10. E eu peguei essa parte com mais morros ali do Custódio Pereira, dentro de mansões e coisas do tipo. Cara, tinha um cara lá que deu dó. Ele parou, ele falou assim, eu não venho aqui mais. O cara um sotaque diferente, você viu que não era de Uberlândia. Eu não venho aqui mais. Eu gosto de estudar o percurso. Eu falei assim, cara, esse é o último morro bravo que você vai pegar desse jeito. Eu acho que ele acreditou, deu uma aceleradinha e foi embora, sabe? Deve ter me xingado um pouquinho pra frente, com uns morrinhos ali, né? Mas eu não podia deixar o cara morrer ali dentro do Mansões, cara. Eu não, pelo menos morre pra frente, morre chegando, né? Vai mais pra frente um pouquinho. Muito legal, muito legal nossa conversa. Acho que o João Nunes corre também, né? Não, o João Nunes é fortíssimo. Fortíssimo. João Nunes já correu a Conrads, que é uma ultramaratona na África do Sul, é a mais braba do mundo, 90 quilômetros. Misericórdia. Não, e o João é meu companheiro de corrida aqui em Patos, que ele mudou pra cá agora, né? Direto enquanto. O João tá aqui. Olha só. Então não é difícil, eu não dou conta de correr com ele, claro, né?
Mas não é difícil encontrar com o João aqui, não. Já corremos tranquilamente umas 20 vezes juntos aqui. Olha só. Que bacana, que legal. Muito bom. Seu Henrique, tá na hora de você correr também, tá não? Tô precisando, viu? Eu tenho dedicado muito tempo aqui à universidade. Tem que... O Henrique tá na diretoria agora, rapaz. Nossa senhora, você tá correndo na diretoria, né, Henrique? Meu Deus. Tô correndo de problema. Não, mas então você foi pro lugar errado, meu amigo. Pois é. Cargo administrativo e problemas. Os problemas correm atrás de você. O contrário, né? Não, vamos. Foi muito bom a gente passar esse tempo aqui, muito papo pra gente conversar, né? A gente não encontra muito, né? Que a gente tá longe, né? Quantos quilômetros até aí? 220. 220? Nossa, chega um pouco menos. E o milho aí é bom mesmo? Muito. Melhor pamonha do Brasil. Então, mas é pamonha tradicional ou tem aquelas coisas inventadas que eles colocam dentro da pamonha? Tem do jeito que você quiser. É tradicional, com giló, linguiça, lombo, de sal, de doce, tem ao gosto do freguês. Legal. Tem que ir fazer uma visita e experimentar a pamonha de Pá de Minas. Temos sim, podem. Aqui as portas estão sempre abertas para vocês. O dia que vocês quiserem, estamos juntos. Beleza. Legal. Ô, Henrique, eu tô sabendo que nós teremos no final do ano, acho que vai retomar a festa da Facom aí, né? Provavelmente teremos sim um encontro. Acho que vai ter um encontro aí. Acho que vai ser bom demais esse encontro, viu? O pessoal, todo mundo. Vai ser muito bom. Muito bom. Quem sabe a turma de Patos consegue também vir para cá. Vamos organizar. A gente fazer uma bagunça com todo mundo da Facom aí, vai ser muito bom. Lawrence, quer dar um último recado? Olha, eu gostaria de agradecer, né? É uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Foi um papo fantástico, gostei muito. Né? E eu acho que essa é uma das atividades que a gente precisa, porque por mais que a gente seja do mesmo grupo, a gente não tem uma ideia do que nós fazemos, né? Qual que é a nossa história, de onde que a gente veio, o que a gente faz, o porquê da gente estar ali, o porquê da gente trabalhar com aquele tipo de coisa, né? E essa é uma oportunidade bem descontraída, bem legal, do jeito que eu gosto, bem alto astral aqui, para a gente se conhecer um pouco melhor, né? E para outras pessoas nos conhecerem. E aí, na minha opinião, isso daqui é divulgação científica, né? Uma coisa muito legal e que tenho certeza que já está contribuindo tanto para a Facom quanto para o nosso PPGCO. Beleza. Maravilha. Muito obrigado, Muito Lawrence. obrigado. Obrigado novamente pela sua participação. Foi ótimo mesmo. O bate-papo foi... a gente poderia ficar aqui muito tempo. foi muito legal mesmo. Concordo. E, enfim, eu acho que agora a gente deve voltar, né, Henrique? Sim. Talvez com a programação normal na graduação. Quando a gente volta das férias da graduação, né? Sim. Em outubro. Acho que em outubro a gente volta Vamos começar a nossa programação normal. Segunda temporada. Então, isso, a segunda temporada, exatamente. Segunda temporada. Profissionalizou total, realmente. Estão completando um ano de projeto. Acho que vai Então, ser bacana. Parabéns. Isso aqui não é qualquer um, né, não é qualquer um que encara um projeto legal desse de jeito. Dá muito trabalho. Então tá bom. Obrigado de novo, Lawrence. E, pessoal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, Henrique. Tchau, Paulo.